Oi, gente. Oi, professor. Professor, eu não vim na sua aula anterior. Tio, boa tarde. Eu fui vacinar. Boa tarde. Lá pra, Boa tarde, tio. lá na escola, buscar os negócios. Até chegar aqui não deu tempo para entrar na aula. Tá bom, Davi. Davi, você tá bem? Boa tarde, tio Eric. Eu caí. Eita. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Boa tarde, tia Graça. Boa tarde, tia Eric. Boa tarde, professores. Boa tarde. Boa tarde, tia Graça. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, professor Eric. Boa tarde. Boa tarde, professor e professor Eric. Boa E tarde. professora Graça. Tia Graça, eu vou colocar para você, tá bom? Tá Professor, bom, então. Prontinho. professor, Oi. segunda-feira a gente vai ter aula? Segunda não teremos, que é feriado. Tá bom. Ô, professor, é segunda e quinta da semana que vem que a gente vai ter aula, é? Isso. Segunda e quinta. Oi, professor. Oi, oi. Gente, vamos lá. Vou esperar só mais uns 2 minutinhos para a gente já começar, mas enquanto isso, Professor, nós tínhamos falado... Oi, Davi. Quando que a gente vai começar a estudar graus? Graus? A gente estudou já graus. Não, no robótica eu sei, mas Ah, tem que aprofundar nesse conteúdo. nesse capítulo a gente fala de... Nesse capítulo não, nesse livro a gente fala de ângulos. Ah, entendi. Ô, professor, que página? Por enquanto a gente não vai no livro, eu só vou fazer uma explicação para vocês. Aí daqui a pouquinho a gente vai no livro, tá bom? Ok. Nossa, tia, que calor que tá, não é? Aí tá muito calor mesmo. Professor, Quando eu acordo, Minha acordo polpa de toda fruta suada. tava no congelador. Tirei ela, ela derreteu. Quando eu acordo, já tomo banho para refrescar. Já também tô desse jeito, já acordo suado. Mas Ô tio, Tá minha mãe permite que eu tome 2 banhos por dia. Eu tomo 3 só para refrescar. O certo é 2 banhos por dia. Certo? Não tem certo, não. Minha mãe toma 4 banhos por dia. Nossa, professor, Sério? se deixar, Ué, eu a tomo minha uns também. 40 só em um dia. Certo é. Na hora de ir pra escola, à tarde, né? E à noite. O bom mesmo é ficar só na água gelada. Multiplicação de fração. Deixa eu ver. Gente, vamos lá. Eu já vou começando com vocês. Conforme o resto do pessoal então for chegando, eles vão acompanhando. Nas últimas aulas, nós tínhamos falado de adição e subtração de frações. Aí lembra que eu comentei com vocês daquelas 2 possibilidades lá, de quando o denominador for igual e de quando o denominador for diferente. E aí, agora, eu já queria falar para vocês da multiplicação e da divisão de frações. Então, nessa aula, a gente já vai falar das 2. Eu já vou falar das 2 para vocês, porque
vocês vão ver que é simples. Elas comparadas à adição e à subtração, é mais fácil. Porque lá na adição e subtração, a gente tinha que tomar cuidado com o denominador, a gente tinha que transformar eles iguais. Aqui na multiplicação e na divisão, não tem essa preocupação. Ela é um pouquinho mais direta. Então, por isso que eu falo que fica um pouquinho mais fácil. Igual aqui, ó. Quando a gente vai fazer multiplicação de frações, vamos supor essa aqui, ó. Vou colocar aqui já um exemplinho para vocês verem. Como que a gente pode fazer uma multiplicação de duas frações. Suponha que eu queira fazer 4/3 vezes, deixa eu pensar, 2/7. Se fosse lá na adição, aqui se não fosse uma multiplicação, fosse uma adição, lembra que a gente teria que ter toda a preocupação com o denominador, ó. Aqui eu teria que multiplicar por 7, ali eu teria que multiplicar por 3, e aí sim depois fazer a continha. Já aqui na multiplicação, a gente não precisa preocupar com o número que está no denominador ou o número que está no numerador. Por quê? Porque a multiplicação ela é direta. Como assim direta? Multiplica o de cima com o de cima, ou seja, numerador com numerador, e o de baixo com de baixo, denominador com denominador. Então, ó, 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 7, 21. Pronto. Professor, Explicação. Oi, Luiz. eu dou uma dúvida de fração, só que eu não sei se ela existe. É Hum, porque na cabeça eu tava pensando em uma coisa, aí eu pensei, uai, eu vou perguntar pro professor. Tem uma fração, alguma fração que significa 2 vezes mais sem ter multiplicação? Pode ter multiplicação na fração, só que de fração, entendeu? Professor, mais ou menos. não, que fica 2 vezes mais com multiplicação? Sem multiplicação? É, tipo, vamos supor que eu tomo esse tanto de água e nesse calor eu tenho que tomar o dobro. Aí tem alguma fração que faz isso? Bom, Que se você dobro? seguir essa ideia do dobro, qualquer fração, por exemplo, aqui, vamos falar aqui de multiplicação mesmo. Qualquer fração, olha lá, 5 nonos. Se eu quiser o dobro dessa fração, eu tenho que multiplicar ela por 2. Então, isso aqui também é um reflexo de uma multiplicação de frações. Era até o próximo exemplo que eu vou para vocês. De fazer uma multiplicação de uma fração por um número. Quando eu quero o dobro de alguma fração, ó Luiz, o que a gente faz? A gente lembra que uma fração, ou melhor, um número, se ele não tiver denominador, a gente considera como se ele tivesse denominador 1. E aí, ó, vira multiplicação de fração de novo. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 5 vezes 2 é 10, 9 vezes 1 é 9. Então, Luiz, nesse caso, o dobro de uma fração é só multiplicar o numerador por 2. Olha lá, 10 nonos é o dobro de 5 nonos. Então, existe o dobro na fração. Eu não sei se é nessa ideia que você estava perguntando. Ah, tá. O senhor não perguntou assim, mas o que deu ideia para mim te perguntar isso é que a minha tia, ela tá com problema de pressão lá. Aí ela foi no hospital e o médico disse que ela tem que tomar no mínimo 5 litros de água por dia. 5 litros? Ah, então tem. E mesmo que não tenha problema de pressão, é para tomar o dobro. Eu só fico tomando água na aula. Eita, então tem que tomar mesmo. Se for recomendação médica, tem que seguir certinho. Beatriz, pode perguntar, você está com a mãozinha levantada? Professor, eu queria saber se a fração Ai, Beatriz, está muito baixinho. Desculpa, eu não estou conseguindo te ouvir. Professora, a Beatriz quer falar? Sim, Igor, tô tentando ouvi-la. Ah.
Ainda tá baixinho. Tia Graça, tá só baixo. para mim ou você está conseguindo ouvir? Também, desde ontem, ela estava com o microfone muito baixo. Bia, tenta arrumar ele. Chega bem pertinho do microfone. Se você estiver com o foninho, chega bem pertinho do fone do microfone. Não. A gente nem consegue te escutar direito. Parece que tá mais baixo. Bia, qualquer coisa, escreve no chat para Tia Graça, pode ser? Igor, eu sei que tá muito calor. Eu também tava com vontade de estar aqui sem camisa, mas eu vou pedir para você vestir uma camisa. Por causa de que a gente tá numa aula. Tá bom? Obrigado. Tá bom, vou lá pegar. Tá. Bia, pode ser? Você manda lá, por favor, no chat? Porque eu não consegui te ouvir, desculpa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que quer perguntar. Ela ainda não escreveu no chat, mas eu vou aguardar a pergunta dela, professor. Tá bom. Gabriela, pode perguntar. Na verdade, eu quero falar um negócio. O Theo tá dando muita resposta por aí. Só tava me explicando aqui, o Theo tava dando resposta. O Theo, ele gosta de participar mesmo. Fala, Pedro. A resposta é boa. Ô, professor, eu vou falar uma coisa que não é sobre a aula, mas é sobre você. Que fruta que você não gosta? Como é que é? Que fruta que você não gosta? Aí, deixa eu pensar. A tia Rafaela não gosta de maçã, já sabemos disso. A tia Rafaela odeia maçã. E pior que maçã é minha preferida. Eu já tô rabiscando a tela, meu Deus. Pois é, a gente podia parar de rabiscar na Professor, tela. a maçã é minha segunda fruta favorita. A primeira é abacaxi. Tio, vamos fazer um piquenique de maçã pra tia Rafaela? Eu adoro maçã. Só pra você ter noção de tanto que eu amava abacaxi, eu pedia de aniversário abacaxi, presente de aniversário. Vamos lá, gente. Essa questão das frutas aí. Eu vou pensar qual que é a que eu menos gosto. Porque eu sou fã de frutas, assim. Não tem uma que eu acho que eu não Também. comer. Ô, professor, tem alguma? Eu também sou igual ao senhor. Gente, vamos focar aqui, porque senão não dá tempo da gente falar tudo que eu quero falar hoje. Quero falar de multiplicação, divisão e quero ainda já fazer um exercício. Para a gente encerrar esse capítulo. Tá? Tem página? Não, por enquanto eu quero que vocês só foquem aqui, tá? Professor, tem divisão de fração também? Tem. Olha lá, a gente vai falar dela aqui agora. Já até escrevi o título. Agora que eu vi. Ó, gente, então, quando a gente está falando de multiplicação de frações, a operação da multiplicação de frações, algebricamente, ou seja, nas continhas, a gente simplesmente faz isso. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Quando não tem um denominador, ou seja, quando eu estou multiplicando por um número, é só a gente lembrar que a gente pode colocar um denominador 1, um númerozinho 1 lá embaixo. Colocando esse número lá, a multiplicação ela continua normal. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Fácil, né, gente, essa regrinha da multiplicação. Diferente lá da adição, eu acho. Diferente da adição, que a gente tem que pensar em todo um processo, aqui na multiplicação não. Vai diretão. Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. Cuidado para não fazerem isso na adição. Na adição não pode fazer de cima com de cima, de baixo com de baixo. Já na multiplicação, sim. Laura, pode falar. Minha tomada aqui tá ruim, aí eu mudei de tomada, aí eu não pude ver toda a explicação. Você pode explicar de novo, por favor? É o que eu acabei de falar, Laura. Multiplicação é só a gente multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Vou até escrever isso aqui para vocês, ó. Para multiplicar duas frações. Ó, para multiplicar duas frações. Fazemos o produto. Lembra que produto é o nome que a gente dá para a resposta da multiplicação. Então, é o produto dos numeradores e dos denominadores.
Pronto. Multiplica os numeradores, olha lá, 4 vezes 2, que dá 8, e multiplica os denominadores, 3 vezes 7, que dá 21, nesse meu exemplo aqui. É só fazer, então, Professor, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. e se eu esquecer o que é produto? Aí eu posso escrever no cantinho. Produto, o resultado da continha de fração, da fração. Ó, pode escrever, mas cuidado, produto é o quê? É o resultado da multiplicação. Foi um dos primeiros conteúdos que a gente estudou quando a gente estava falando das operações. Lembra lá? Tem os nomes, a soma, a diferença, o produto e o quociente. O produto é lá da multiplicação. E a divisão, gente, assim como a multiplicação, ela também ela é mais simples. Sim, alguém ia me chamar? É a Gra. A Bia tem a pergunta que eu posso fazer sim, agora? pode. Não, ela pode colocou fazer. assim, a multiplicação de fração pode se transformar em fração irredutível? Sim. Tem casos, Bia, em que quando a gente termina de fazer a multiplicação, a gente tem que simplificar. Pode acontecer isso também, tá? Então, em todos os casos, em todas as operações, tem casos em que a gente vai ter que fazer a fração irredutível no final. Tá bom? Gente, e aí, a divisão de frações, para a gente fazer ela, também tem uma regrinha que a gente pode seguir. E eu também falo para vocês que eu acho que é uma regrinha mais fácil do que na adição e na subtração. Porque, ó, suponha que eu queira, então, fazer agora essa divisão aqui. 5/7 dividido por 2/9, por exemplo. Nesse caso da divisão, a gente tem que fazer um processozinho a mais do que na multiplicação. Na multiplicação, a gente multiplica direto. A divisão, para que vocês entendam bem o que a gente tem que fazer, eu quero que vocês lembrem que na divisão, a divisão em si é o inverso da multiplicação. Lembra que quando a gente estava estudando lá as operações, a gente viu que divisão era o inverso da multiplicação e a subtração era o inverso da adição. Com essa ideia de que a divisão é o inverso da multiplicação, olha o que eu vou fazer para conseguir resolver essa divisão. Já que se eu inverter a conta, eu inverter algum termo, eu vou inverter a operação, então a regra da divisão é conserva a primeira fração, concentra todo mundo aqui, ó. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Mas como assim o inverso da segunda? O inverso da segunda, quem está embaixo vem para cima e quem está em cima vem para baixo. Então, agora ao invés de eu estar dividindo por 2/9, agora eu vou multiplicar por 9/2. Olha lá, eu inverti a fração e eu inverti a operação. Feito isso, ó, multiplicação a gente sabe como é que faz, né? É de cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes 9 é 45, 7 vezes 2 é 14. Prontinho, tá feita a divisão aqui. 5/7 dividido por 2/9 é 45, 14A. Professor, aí no lugar dessa adição aí, a gente pode colocar... Não, eu acho que é adição, a gente pode colocar subtração? Calma, não tem adição nem subtração aqui, Laura. Isso aqui é divisão. Cuidado. Divisão, aí a gente troca a operação, a gente troca pela multiplicação. Então, a gente meio que faz uma troca para virar uma multiplicação. E aí, quando vira uma multiplicação, a gente faz igual eu mostrei aqui para trás, ó, um pouquinho mais rápido. Vou fazer mais um exemplo com vocês, aí eu abro para as dúvidas. Ó, de novo, vou pegar aqui 1/4 dividido por 7/3. Olha o que a gente faz. Mantém a primeira fração, sempre nessa... A primeira continua a mesma coisa, ó, 1/4. Para eu trocar o sinal aqui, então, agora, ó, para eu pegar o inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu vou colocar a multiplicação aqui, ó. Para eu inverter, eu inverto a segunda fração. Que está embaixo vem para cima, e
está em cima vem para baixo. Vai ficar, então, 3/7. Pronto, multiplicação, cima com de cima, de baixo com de baixo. Vai ficar 3/28. De boa também, né, gente? Ou não? Deixa eu ver se vocês têm algum... Professor, o que eu quis dizer é que sempre tem que ser... Por favor. Gabriela, pode falar. Você está com a mãozinha levantada tem um tempinho. Depois o Plínio. Ok. Tio, é que para essas frações a gente pode usar qualquer tipo de fração imprópria? Pode usar qualquer tipo de fração. Pode ser própria, imprópria. Tá vendo? Aqui eu usei frações próprias. No de baixo eu já usei imprópria. Qualquer situação, não importa se é própria, imprópria. A divisão, a gente pode resolver ela nesse formato aqui, tá? Mas vai dar o resultado certo? Dá o resultado certinho. Entendi, obrigada. Por nada. Plínio, pode perguntar. Professor, o conteúdo é para o quê? Esse conteúdo que a gente está estudando? É para a prova? Plínio, desculpa, eu não consegui te entender. E Maria Clara Ribeiro, cuidado, o seu áudio está aberto, tá bom? O conteúdo que a gente está estudando aqui é para a prova do quarto semestre? Tudo que a gente está estudando aqui pode cair lá na próxima, tá bom? Laura, pode perguntar. É que, quando eu quis dizer, se sempre tem que ser subtração. Nesse exemplo que o senhor fez. Então, Laura, é porque não tem subtração aqui. Nesse caso, eu estou fazendo divisão. Você está confundindo o sinal? Sim. É que às vezes eu confundo, assim. Sempre que for divisão, a gente inverte a fração para transformar em multiplicação. A multiplicação, não, a gente já faz direto. Eu não preciso inverter nada. Mas a divisão, a gente inverte a segunda, tá vendo? Era 7/3. O que estava embaixo vai para cima, então fica 3/7. E quando eu faço essa inversão, a gente faz a inversão da operação também. Era divisão, vira multiplicação. Certo? Entendi. Agora o Luiz Augusto tem uma pergunta e a Sofia disse que como a internet dela estava travando muito, ela queria que você explicasse de novo a adição, subtração e as frações. Adição e subtração, Sofia, eu vou pedir para você entrar lá na plataforma e assistir às aulas passadas. Tem umas 2 aulas ou 3 passadas que a gente está falando só de adição e subtração. Agora, multiplicação e divisão, a gente vai fazer uns exercícios agorinha e eu vou recapitular tudo de novo, tá bom? O Luiz Augusto agora? Pode falar, Luiz. Professor, não é totalmente uma pergunta, mas é só para... Era isso, eu ia pedir para o senhor escrever aí, aí eu vou copiar aqui para mim lembrar como é que faz a divisão de frações. Então, vou escrever aqui, Para, então, dividirmos 2 frações, mantemos a primeira, então, olha lá, a primeira fração a gente deixa do mesmo jeito, a gente mantém. E multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando que o inverso é trocar de lugar, o numerador com o denominador. É inverter ela mesmo, é meio que girar ela. O número que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima vem para baixo. Professor, você pode subir só um pouquinho? Posso. Por favor. Aqui eu escrevi, olha lá, divisão de frações. Obrigada. Não é nada. Vou dar um minutinho para vocês copiarem. Oi. Alguém me chamou? Foi Heitor? Ana, vem aqui. Cuidado, gente, com o áudio aberto.
Professor, tá ouvindo? Tô ouvindo, Heitor. Eu acabei de chegar, eu não tô entendendo o que é que tá falando. Você acabou de chegar? Atrasou, hein, Heitor? A gente está falando de multiplicação e divisão de frações. Na verdade, falamos. Você vai ter que pegar depois lá na plataforma o iniciozinho da aula, tá? Já são 1h37, já passou quase meia hora de aula. Pronto, gente? Tem mais alguém copiando? Tio, Professor, o áudio do eu senhor não tá sei chiando. e também tá travando um pouco. Mas ele tá deixando tempo para vocês copiarem, tá? Foi só o momento que você falou que travou. Ah, tá. Não, eu só tô dando um tempinho mesmo se vocês terminarem de copiar. Eu perguntei se já copiaram. Podemos continuar? Peraí, tia, deixa eu avisar uma coisa. Meu computador ele é meio estragado. Ele desliga sozinho e sai da aula. Ok. E já saí da aula 2 vezes. E o Eric, se você puder falar um pouquinho mais sobre divisão e fração. Vou colocar aqui vários exemplos para a gente fazer. Então, gente, eu já vou indo lá. Deixa eu ver se ainda tem gente copiando. Tem algumas pessoas copiando. Uhum. Ó, gente, o que acontece? Eu vou aproveitar, então, esse tempinho que vocês estão copiando para explicar uma coisa para vocês, como que a gente vai ter que fazer nas próximas aulas. Gente, nas próximas aulas, eu vou ter que acabar adotando uma outra forma de trabalhar com o livro com vocês. Por quê? Porque a gente precisa passar por alguns estudos ainda. E pensando nisso, Miguel, cuidado, seu áudio está aberto. E pensando nisso, o que eu vou acabar fazendo? Eu vou pedir para vocês fazerem algumas páginas para mim, lá naquele momento das atividades que eu coloco lá na plataforma, vou pedir para vocês fazerem lá. E nas nossas aulas, eu vou focar em explicar o conteúdo, igual eu estou fazendo aqui com vocês em multiplicação e divisão. Então, esses dois aqui, por exemplo, mesmo, multiplicação e divisão, tem 2 páginas lá no livro que caem esse conteúdo. Eu vou pedir para vocês fazerem ela para mim. E, de novo, ó, nas aulas eu vou focar mais na explicação dos conteúdos. As correções, as respostas lá do livro de vocês, eu vou colocando na plataforma. E aí, conforme for passando as aulas, a gente vai tirando as dúvidas também. Vai ter que ser assim, gente, por conta do tempo que a gente tem para terminar os livros, tá bom? Então, por isso que eu estou avisando já para vocês. Mais agora e nas aulas, em eu explicar o conteúdo, vocês entenderem, e depois vocês treinam fazendo as atividades no livro de vocês. Lembrando que a correção, eu sempre vou colocar a correção lá na plataforma, tá? Então, nessa aula mesmo, ó, eu vou pegar mais alguns exemplos, nós vamos fazer mais alguns de multiplicação e divisão. A gente ainda tem um tempinho bom para fazer isso. E aí, em casa, eu vou pedir para vocês fazerem as páginas de multiplicação e de divisão, tá bom? Lembrando que depois vocês podem entrar e pegar a correção na plataforma. Ó, vamos lá, então, para a gente treinar, então, melhor essa parte de multiplicação e divisão, para quem ainda está com alguma dúvida. Vou fazer mais alguns exercícios, alguns exemplos aqui com vocês. Calma, tio, só vou fazendo a tarefa lá de cima ainda. Você ainda está anotando, Lucas? Eu tô na última. Vou fazer assim, então, ó, vou colocar assim, e aí vou fazendo mais alguns exemplos ali do lado. Vou deixar assim, um pouco menor. É por causa que eu acabei de entrar. Pois é, Lucas, tem que tomar cuidado com o horário, tá bom? Pessoal, vamos nos organizar em questão ao horário, né, tio Eric? Pois vamos é. conversar só um
minutinho aqui, tio Eric, com os meninos. Bora. Sabe por quê? Porque aí a gente fica desfocando aqueles que estão entrando dentro do horário. Aí aqueles que estão seguindo as regras que a coordenação passou para vocês, aí a gente fica perdendo tempo com eles, porque a gente tem que esperar vocês a realizarem essa atividade. Então, assim, nós pedimos encarecidamente que todos vocês tenham o compromisso de entrar no horário certinho, para que todos nós podemos caminhar juntos. E aí ninguém vai ficar para trás. Acontece algumas vezes da internet cair, né, de não ter energia, mas isso não tem problema. Mas se todas as vezes acontecer a mesma coisa, as nossas aulas não fluem, aí vocês não vão aprender, a gente também não vai conseguir finalizar a nossa apostila, passar o que a gente quer para vocês. Então vamos tentar seguir o horário, coloca o celular para despertar, já deixa o celular carregado, o computador carregado, para vocês não perderem a aula. Mas se por acaso você chegar algum momento em perder essa aula, chegar atrasado, vocês podem ir na plataforma que todas as nossas aulas estão sendo gravadas. E aí vocês assistem e pegam o que nós passamos para vocês. Tá bom? Ó, pedindo com muito amor e carinho a todos, por favor. Tio Eric, com você. Gente, é exatamente isso que a tia Graça falou. Eu vou até reforçar. Lembrando que, deu alguma coisa errada, hoje eu entrei mais tarde. Tipo, eu entrei com 20 minutos de aula. A gente queria muito mesmo conseguir voltar para ajudar todo mundo. Só que a nossa aula já é curtinha, ela já é 40 minutos só. E aí, perdeu 20 minutos de aula, você vai ter que entrar lá na plataforma para assistir o início da aula depois, tá bom? Porque aí a gente consegue caminhar com o conteúdo. Lembrem que na escola, presencialmente, tinha a regra de chegar na hora certa. Você disse, né? 10 minutinhos depois que chegou, não entrava mais na sala. Aqui, a gente também tem que manter essa regra por causa das mesmas coisas que aconteciam presencialmente. Porque senão a gente fica atrasando um pouco, a gente não consegue terminar o conteúdo. Essa conversa mesmo que a gente está tendo, a gente não precisaria estar tendo se não tivesse tendo muito atraso. Então, por isso que é importante vocês também terem o controle de horário nas aulas online. Não é porque é online que não precisa chegar no momento certo, precisa sim, tá? Vamos fazer então mais algumas aqui, só para a gente reforçar a multiplicação e a divisão. Professor, posso falar um negócio? Eu também posso falar daqui a pouco? Sim, pode falar então, Derek. Enquanto você fala, eu já vou montando alguns exemplos aqui, tá? Pode falar. Hoje caiu a energia 2 vezes, tá? Só que deu para chegar na hora que ia começar a aula, voltou a energia. É bom que, assim, igual a gente falou, essas coisas de energia, internet, vocês sabem que sempre acontece e já aconteceu até com nós, professores. São coisas assim que a gente não tem controle. Mas é igual a tia Graça falou, ficar repetindo todas as vezes, aí tem que ter um controle, a gente precisa nos organizar, tá? Para dar tudo certo. Professor, eu tenho 7 alarmes. Põe uns 7 alarmes. Ótimo. Né? Ótimo. Deixa a Jamília agora falar. Eu coloco alarmes também para mim. Pode falar. Eu também. Eu colocava. Tio. O tio meu tá cheio de alarme. Ok. Deixa a Jamília. Agora é a vez da Jamília. Deixa a Jamília falar. Levanta a mãozinha, liga a câmera. Isso. Pode falar, Jamília. Ô tio, a divisão da fração, né? É tipo mesmo a divisão que a gente faz sem ser da fração. A gente divide, aí depois a gente vai multiplicando, a gente vai diminuindo. Exatamente, Jamília. Quando a gente faz a divisão... Só que aí na fração a gente multiplica em vez de diminuir. E na nossa divisão mesmo com números naturais, vocês podem perceber, a gente resolve a divisão fazendo multiplicações. Aqui é a mesma coisa nas frações, ó, a gente resolve a divisão fazendo uma multiplicação. É meio que porque a gente usa essa ideia das operações inversas. Certo? Ó, deixa eu colocar mais uma aqui, que aí dá tempo da gente fazer todas.
Pronto. Enquanto você vai colocando, o Pedro Victor, do 5º ano C, tem algo para falar. Pode falar, Pedro. Eu tava tentando entender a divisão, mas eu não entendia. Eu ainda não entendo. Vou fazer, então, alguns aqui, Pedro, e aí você concentra para ver se você consegue pegar, tá bom? Eu acho que você vai conseguir, sim. Ó, sabia ela briga? né? Vamos lá, gente, concentra. A multiplicação é só a gente fazer numerador com numerador e denominador com denominador. A gente multiplica o de cima com o de cima, que dá 70, e o de baixo com o de baixo, que dá 6. Só fazer a multiplicação direta. Nesse caso aqui, tem até como simplificar, ó. A gente consegue dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, que nesse caso é o 2. Se a gente dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, fica 35 terços. Então, respondendo até a pergunta da Bia de novo, ó, tem como aparecer fração irredutível aqui também, ó, na multiplicação. Já a divisão, Pedro, concentra aqui, ó. O que a gente tem que fazer? A primeira fração, a gente deixa ela do mesmo jeito. Olha lá, era 2 nonos, continua 2 nonos. Só que para fazer essa divisão, a gente transforma ela numa multiplicação. Como que a gente transforma numa multiplicação? Invertendo a última fração. Essa aqui era 4 sobre 3, não é? A gente inverte. A gente coloca o 3 para cima e o 4 para baixo. Então, ao invés de dividir por 4 terços, agora eu vou multiplicar por 3 quartos. E aí a multiplicação é só a gente fazer igual eu fiz lá em cima. Multiplica de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Vai ficar 2 vezes 3, que é 6, 9 vezes 4, que é 36. Tem até como simplificar isso aqui também, ó. Posso dividir em cima e embaixo por 6. E vai Tio, ficar tô respondendo. Sexto. Tio, tô respondendo sozinha. Ótimo. Você já tá treinando. Lembre, e tá ficando tudo certo. Professora, posso tentar fazer algum exemplo? Inverte. Oi, Luiz. Ô, tio. Eu posso tentar fazer algum exemplo? Falta 1 minuto. Só por causa do tempo, eu vou preferir resolver, tá bom? Mas a gente pode preparar um momento depois para vocês me ajudarem respondendo, tá? Tá bom. Ó, Ô, tio, só pode... Tchau, professor. 9 sétimos multiplicado por 4. Lembra que agora, quando não tem um número, é só a gente, lá embaixo, é só a gente colocar o 1. Aí faz o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Por quê? Porque é multiplicação. Olha lá, 9 vezes... Oi. E 7 vezes 1. Só um minutinho, gente, para a gente finalizar essa última, ó, antes do nosso tempo acabar. Essa aqui, de novo, a gente faz a mesma coisa. Já que a divisão, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso é o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. Então, em vez de ser 3 meios, agora é 2 terços. Esse 1 é como se tivesse 1 aqui embaixo, multiplica de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, fica 1 vezes 2 e 1 vezes 3. 2 terços. Então... Tá aqui. Não mudou nada. Oi? Não mudou nada, tio. Acabou que não mudou, né? Porque multiplicou pelo 1, ficar por 1 é a mesma coisa que não mudar o número, né? Eu posso falar 2 coisinhas VaptVupt? Só um minutinho, Luiz, é porque o Jeff tem levantado antes a mão. Pode falar, Jeff. Tinha levantado na mão, não, tio. Tinha não? Então, cuidado com o seu áudio. Ah, Jeff, quando for o momento de acabar a aula, eu vou tirar vocês, tá bom? Aí, acabou que tirou o tempo da dúvida de outra pessoa. Luiz,